Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O amigo Chaves. Logo após a desencarnação de Belmiro Chaves, os companheiros do grupo efetuaram verdadeira consagração à memória dele. Sem dúvida, fora excelente pai de família, generoso amigo e abnegado irmão. Desde o instante em que se aproximou do espiritismo evangélico, convertera-se em vigilante sustentáculo dos sofredores. Não obstante a condição de alfaiate humilde e sem reservas materiais, conquistara a confiança e a amizade de todos. Integrava o quadro de médiuns curadores da casa, e em razão disso, o seu afastamento trouxera incalculável pesar. Retirava-se com ele vigorosa coluna do serviço cristão. O louvável colaborador, contudo, se era realmente bondoso e devotado à doutrina, não havia ainda logrado alcançar realizações espirituais decisivas em si próprio. Precisaria esforçar-se muitíssimo para desenvolver com a amplitude desejável as qualidades santificadoras que assinalavam os pioneiros da elevação. Por haver estudado o Evangelho durante alguns anos na Terra, não se exonerava dos grandes e indiscutíveis deveres referentes à suprema edificação interior da alma para a vida eterna, qual ocorre à maioria dos desencarnados em posição mais digna. Chaves necessitava intensificar os valores evolutivos e consolidar o aprendizado e a iniciação com Jesus, por meio de experiências e obrigações novas. Os companheiros que ficavam na carne, todavia, deixavam perceber enorme desconhecimento quanto a semelhante imperativo da natureza. Começou o mal-entendido, desde o momento em que se voltavam, acabrunhados e chorosos, do cemitério distante. Reuniram-se em prece pelo amigo prestimoso que os antecedera no túmulo. Mas, longe de se circunscreverem ao amor, ao reconhecimento e à saudade, internaram-se pelo terreno da súplica direta, como se Belmiro houvesse atingido a galeria de um semideus. Rogavam-lhe que os não abandonasse, que os atendesse nas necessidades e problemas da luta humana. Alguns dos irmãos menos avisados enxertavam pedidos particulares na solicitação coletiva, agindo mentalmente segundo autossugestão perniciosas. O colega desencarnado, apesar de enfraquecido no natural abatimento de grande transição, achava-se presente, ouvindo as orações em companhia do venerável Benigno, um dos mentores espirituais do núcleo de serviço em função. Terminados os trabalhos, Belmiro sentia-se tocado nas fileiras mais íntimas. Aquela ternura dos companheiros sensibilizava-o. Nunca fizera ideia do amor que lhe dedicavam. Como não esforçar-se por eles e sacrificar-se gostosamente por todos? Mergulhado nessa reflexão, foi acordado por Benigno, que o notificou afetuosamente: Amigo, é chegado o tempo de tua renovação. Busquemos a vida maior, onde te aguardam outros dons iluminativos e novos ensinamentos. Chaves, porém, contemplou aquelas paredes singelas, detendo-se na paisagem interior tão estreitamente unida ao seu coração, e antecipada saudade estrangulou-lhe a alma sensível. Benigno, amado benfeitor, pediu ele em pranto,
Não me afaste daqui. Gostaria de poder continuar ajudando os amigos queridos, permanecendo nesta casa a serviço deles, amparando-os nas atividades edificantes de cada dia. Quem poderá escutar o que ouvimos agora sem prender-se ao justo reconhecimento? Todos confiam em mim, embora imperfeito servo. Se possível, digna-te, devotado instrutor, auxiliar-me para que eu prossiga beneficiando, de alguma sorte, os que ainda ficam. O mentor fixou uma expressão facial de surpresa e, como quem modificava de atitude, falou muito calmo. Belmiro, creio que não sabes o que pede. No entanto, não te posso violentar os sentimentos. A morte física, em qualquer circunstância, deve ser interpretada como elemento transformador, que nos cabe aproveitar, intensificando o conhecimento de nós mesmos e a sublimação de nossas qualidades individuais, a fim de atendermos com mais segurança aos desígnios de Deus. Acredito que no meu convite coloquei toda a substância de meu pensamento, amigo. Mas, se pretendes demorar nesse círculo, não tenho direito a qualquer objeção. Virás comigo para o trabalho de assistência ao organismo espiritual, e logo que te refaças, satisfarás aos próprios desejos. Belmiro, mostrando-se contentíssimo, longe de entender toda a extensão da advertência preciosa. Vigorizado em grande instituição de auxílio, regressou incontinente à velha tenda de trabalho, embora continuasse sob o esclarecimento, orientação de Belmiro. Iniciou-se então para o ex-alfaiate esmagadora tarefa, porque Belmiro desencarnara na posição de homem bondoso e honesto. A maioria dos companheiros dispôs-se a convertê-lo em verdadeiro escravo, tomando-o para mediador de todas as solicitações justas e injustas, transformado no amigo Chaves. Desde a primeira semana foi convocado pelas mais estranhas exigências. Era procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Rogava-se-lhe a assistência fraterna nas mais disparatadas situações. Era recordado insistentemente nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares do cada dia. Até aí, porém, as súplicas eram razoáveis e compreensíveis, mas Belmiro era também instado na esfera da insensatez. Exigiam-lhe a cooperação em assuntos de baixa classe, e o trabalhador era obrigado a comparecer espiritualmente para lidar com o material menos digno das paixões desregradas. Além disso, ainda era compelido a atender no campo de frivolidades inúmeras. Criaturas ociosas chamavam-no para a corrigenda em crianças vadias, a busca de objetos perdidos e a obtenção de notícias prematuras. O ex-alfaiate não conhecia descanso. Enquanto outras entidades se desligavam naturalmente dos afazeres em pausa necessária de repouso, era ele forçado à contínua movimentação para atender a todos, porquanto o pensamento em súplica de quantos lhe recorriam ao nome agia como forte rede mental, enlaçando-o a caprichos e propósitos inferiores. Ao fim de 6 meses, afirmava-se exausto. Impossível continuar. Desanimado, dirigiu-se a Benigno, rogando aflitivamente: Meu amigo, meu generoso amigo, compadece-te do meu pobre espírito, prisioneiro de sombras e dificuldades. Não posso mais. As solicitações da preguiça e da má-fé, as exigências dos vícios, dos caprichos humanos, me atormentam o coração. Não precisas prosseguir, respondeu o benfeitor sorridente.
Providenciaremos nova situação para o teu concurso fraternal. Não julguei pudesse ir tão longe na tarefa imprópria que abraçaste. São poucos os trabalhadores que se encontram habilitados a ouvir todos os pedintes, com bondade e tolerância, de maneira a satisfazê-los pelo padrão da vontade de Deus. Somente depois de longas e porfiadas experiências aprendemos a beneficiar sem estabelecer algemas e a servir sem a vaidade de nos sentirmos em plano superior. E enquanto Belmiro chorava de alegria na expectativa de renovação e liberdade, Benigno concluiu: para colaboradores exclusivamente junto às inteligências encarnadas, não podes prescindir de adequada preparação. Tomarei as medidas justas ao teu respeito. Entretanto, meu caro, no curso de outros problemas jamais ouvides que os nossos trabalhos no planeta, por mais belos e proveitosos, pertencem a Jesus em primeira mão. Por menosprezares semelhante verdade, é que se verifica grande atraso em seu relógio evolutivo. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Mau aprendiz. Bonifácio Peçanha nunca se furtou ao vício das perguntas ociosas. Onde estivesse, mobilizava interrogações despropositadas e inoportunas. Não sabia dar um passo sem escorar-se nos outros, e semelhante característico desfigurar ali a personalidade. Quando atravessou os portais do espiritismo cristão, sentiu-se muito a gosto. Em seu parecer, de então em diante, poderia indagar quanto quisesse. Vários médiuns, nos mais diversos grupos, estariam à disposição dele, tanto quanto as entidades invisíveis, que, segundo acreditava, deveriam vaguear em disponibilidade franca, sem métodos regulares de vida e sem programa de obrigações construtivas. Os companheiros do núcleo que passou a frequentar notaram-lhe de imediato a extravagância. Todavia, calavam-se, caridosos e tolerantes. Bonifácio era novo na doutrina. Com o tempo, recolheria experiências, retificaria atitudes incertas. Contudo, tantas interrogações dirigia ele ao plano invisível, por meio de grandes laudas de papel, que Juliano, o orientador devotado da esfera espiritual, lhe escreveu certa feita de modo direto: Peçanha, meu irmão, não ouvides que o mundo é também uma escola ativa. É preciso cautela para não perdermos as lições. Cada dia é uma página que preencherás com as próprias mãos no aprendizado imprescindível. Os ensinamentos da véspera, em boa lógica, devem ser assimilados. O aluno que não se vale da experiência vivida não pode aguardar o êxito desejado. Penetraste em Renascendo, a grande universidade terrestre, e vives por alguns anos no internato do corpo físico. E onde está, meu amigo, o instituto de ensino em que cátedra deve descer satisfazendo aos caprichos da carteira? Que a existência carnal é um curso educativo de proporções vastas, cheias de probabilidades milagrosas para o discípulo de boa vontade. Prova-o a morte, que nos convida a todos para exame e seleção. Crês, porventura, que o aprendiz obterá o atestado de mérito exclusivamente pelo hábito de perguntar? Desengana-te, meu amigo. Vai ao serviço diário, rogando a luz divina para o entendimento.
Mãos e pés não usados paralisam-se no caminho. Olhos e ouvidos que não iluminam nem esclarecem a inteligência apagam-se. Mais tarde, a maneira de candeia inútil ou adormece na incapacidade, quais ruínas de uma casa em abandono. Não temas sofrimentos ou decepções, aprende e age sempre. A dor e o obstáculo guardam para nós a função de legítimos instrutores. É um erro interpretar dificuldade à conta de punições ou pesadelos, quando nelas devemos encontrar recursos de aprimoramento e provas abençoadas. A lei é de evolução comum e de perfeição final para todos, ainda mesmo considerando a necessidade de expiação para o crime e a corrigenda para o mal. Como habilitar-se o aluno sem o livro de lições? Que seria do espírito encarnado sem a oportunidade de experimentar, atuar, lapidar-se e conhecer? É razoável que o estudante indague das finalidades do educandário a que pertence, dos regulamentos do horário e das condições que lhe dizem respeito, mas subtrair-se ao progresso de burilamento e preparação por meio de indagações sistemáticas é perigoso para si mesmo, porque o curso tem um fim, de renovar-se em outros setores da vida, e as demonstrações de aproveitamento serão exercidas a cada aluno em particular. Desse modo, não desprezes caminhar desassombradamente, confiando em Jesus e em ti mesmo. Bonifácio, no entanto, parecia plenamente desentendido. Invadiu o círculo dos irmãos de ideal com larga ofensiva de indagações, já que os benfeitores desencarnados não se mostravam dispostos à quebra intempestivas da lei. Inquiria sempre a propósito de tudo e de todos, figurando-se verdadeiro maníaco, não obstante afirmar-se homem de fé. Em todas as reuniões trazia longa relação de assuntos para verrumar a paciência dos companheiros. Senhor Macedo, dirigia-se ao diretor dos trabalhos doutrinários, qual o seu modo de ver relativamente à minha profissão? Não considera que estou prejudicado? Poderia estudar mais, aplicar-me à boa nova com outro ânimo, se minhas atividades fossem diferentes? Como entende o meu caso? O interpelado, esboçando embora um gesto de estranheza, respondia calmo. De mim mesmo, Peçanha, estou convencido de que a criatura pode atender ao Senhor em qualquer parte. A boa vontade, quando aliada à paciência, faz verdadeiros milagres no aproveitamento dos minutos. Antes, todavia, de ponderar o valioso conteúdo da observação, transferia Bonifácio o assunto a um terceiro. Mas você, Tinoco, dirigia-se inquieta a outro companheiro, não considera o meu tempo muito escasso? Torna-se muito difícil atender à doutrina em minhas condições. Meus chefes de serviço são extremamente rigorosos. Imagine que não disponho de ocasião para compulsar um livro. Que conclui você dos meus obstáculos? Tinoco sorria e observava. Peçanha, nada posso acrescentar ao parecer de nosso amigo. Não devemos forçar as situações, entendendo as necessidades da experiência pessoal. Estamos neste mundo para aprender algo de útil e nada conheceremos realmente sem agir por nós mesmos. Pretendia Bonifácio estender as indagações. No entanto, os trabalhos espirituais foram declarados abertos e era necessário manter a atenção e o silêncio. Terminada a reunião, prosseguia ele firme, interrogando sempre quanto a todos os problemas corriqueiros do dia. E se alguém lhe recordava os conselhos do orientador espiritual, costumava responder que precisava perguntar por prudência, desse modo acobertando a preguiça mental com expressão de virtude.
Na sessão seguinte, voltava desatento, dirigindo-se ao diretor da casa. Senhor Macedo, que me diz o tratamento de minha filha Zina? Acho-me em dúvida se prossigo na homeopatia ou se eu decido pela alopatia. Que pensa o senhor de minha situação? Ora, Peçanha, esclarecia o confrade pacientemente. Isso é uma questão de foro íntimo, de preferência individual. No capítulo da assistência à saúde, cada um tem o seu campo de confiança. Bonifácio, irrequieto, voltava-se para Dona Eponina, médium do grupo, inquirindo: E a senhora, que me diz, não concorda em que eu deva mudar a medicação? A interpelada, num gesto fraternal, atendia solista: Meu amigo, eu creio que nos constitui uma obrigação perseverar até o fim no que respeita a qualquer serviço médico. Entretanto, eu sou constrangida a reconhecer que todos nós solucionamos os nossos problemas de modo particular. Bonifácio, contudo, parecendo impermeável em razão do vício de apoiar-se nos outros, não assimilava as lições de toda hora, ao contato de companheiros encarnados e desencarnados, e não curou a mente enfermiça até que a morte se lhe abeirou do leito para aflitiva expectação. No círculo das últimas provas agravou-se-lhe a mania, enredava os companheiros que comparecessem à visitação afetuosa em extensos inquéritos, cheios de enigmas insolúveis. Quase todos os amigos lhe recomendavam o uso da oração ou lhe pediam que procurasse o socorro de Juliano, o abnegado mentor espiritual. A mente do enfermo vagava apressada num torvelinho de indagações, mas a morte trabalhava serena, arrebatando, devagarinho, da esfera material. Em certo instante, compreendeu Peçanha que não mais se achava no aposento corpóreo. Todavia, não conseguiu discernir a paisagem circundante. Tinha agora os olhos enevoados, os pés inertes e as mãos imóveis. Perdera, sobretudo, a noção de equilíbrio. Acabrunhado, começou a orar, com uma espontaneidade e firmeza que antes não conhecera. Rogava a Juliano lhe esclarecesse o coração, lhe curasse as dores e lhe restituísse os movimentos. Quando terminou a prece fervorosa, a voz do prestimoso amigo se fez ouvir, nas sombras que o rodeavam, murmurando com lamentosa entonação: Ah, Peçanha, Peçanha, agora é muito difícil mobilizar-te os pés, as mãos e a cabeça que teimaste em não usar. Fugiste à ginástica da luta humana que adestra a alma para as esferas mais altas. Não peças, por enquanto, as emoções da espiritualidade superior. Roga o regresso ao livro do mundo, retornando às lições benditas da experiência necessária. Quanto ao mais, conserva a paciência e a coragem nas aflições de hoje, porque, em verdade, o homem que não percorre os roteiros justos no aprendizado da vida, esbarra fatalmente nos labirintos da morte. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Filha rebelde. Minha filha, dizia Dona Matilde a Emilinha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar os sentidos à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da vigilância. A jovem, depois de gargalhar, ironicamente replicava: Ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados.
Esteja tranquila, seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça as senhoras reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas e, além disso, eu sou dona da minha vontade, eu faço o que eu entendo. Sim, Emilinha, tornava a mãe impaciente. Sei que você é a senhora de si, mas o cuidado materno obriga-me a esclarecê-la, ainda que você, presentemente, não me possa aceitar as opiniões. Quem é mãe sofre muito por desvelar-se junto dos filhos. Por que teima em sofrer? Exclamava a interlocutora, cortando-lhe as palavras. Estamos na época de aniquilamento de passadismo. Como a nobre genitora enxugasse os olhos em pranto, observava a rebelde. Não precisará desfiar o rosário de lágrimas. Para quê? Era assim a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada servidora do Cristo, já não sabia como proceder. Viúva com 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosa para que lhes não faltasse o necessário. Sacrificava-se continuamente pelo bem-estar delas. Precisava-se de satisfações próprias, sujeitava-se ao trabalho mal remunerado. Desequilibrava a saúde pelo excesso de atividade nas obrigações diárias, substituindo a falta do esposo e atendendo ao próprio dever. Se Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, de alguma sorte lhe compreendiam os sacrifícios, Emilinha, a mais velha, tratava rudemente, sem a menor consideração. Criticava-lhe os mínimos gestos. Dona Matilde raramente se dava o prazer de palestrar com as visitas. Eram tão ásperas as intromissões da filha, tão grosseiras os seus modos ante a presença de estranhos, que a nobre senhora se mantinha em silêncio, humilhada. Se comentava o dever, referia-se a Emilinha a conceitos modernos da vida. Se aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, tratava a filha de se mostrar superior. Quando voltava Dona Matilde das reuniões evangélicas, reportando-se às consolações e ensinamentos recolhidos, convertia-se a jovem num elemento encarnecedor. Ora, mamãe, dizia sarcástica, com que então a senhora se consagrou à teologia? Já não fala senão em assuntos de religião? Ah, minha filha, replicava a genitora cuidadosa na fé, não sorrias da verdade para que ela mais tarde não venha sorrir de ti. Lembra-te dos nossos imperiosos deveres para com Jesus. Após o riso mordaz, a filha revidava. A senhora adquiriu maneiras de sacerdote. Não concordo com as suas teorias de sobrevivência e reencarnação. E lembrando enfáticas revistas científicas que costumava compulsar por vaidade, concluía presunçosamente. Não passamos de experiência biológica de natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que devemos relegar ao fanatismo religioso. A viúva a princípio discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual, mas, observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando-lhe o exemplo da própria ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho e da irreflexão criminosa, contraindo pesados débitos e agravando responsabilidades, surda às advertências maternas. O tempo, a dor e a morte, todavia, são os cobradores da realidade. Ao influxo desse trio implacável, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova além do túmulo. Emilinha, porém, agora afastada do grupo familiar, experimentava rudes provações em círculo de sombras.
Era frequentemente visitada pela mãezinha generosa, mas não lhe identificava a presença, nem lhe ouvia a voz encorajadora, por trazer a mente absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Anos correram quando Dona Matilde deliberou voltar às esferas carnais, em continuação ao seu plano de serviço redentor. A filha penitente ficaria doravante sem o seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava mostrar-se insensível. E, além do mais, Emilinha, sempre desajuizada, era a filha que mais necessitava dos desvelos maternos. E ali, na paisagem tenebrosa, ante o padecimento da ingrata, a nobre criatura intercedeu fervorosa, empenhando o coração. A resposta divina não se fez esperar. Emilinha, deslumbrada, reviu a mãezinha pela primeira vez, indescritível o contentamento de ambas. Beijaram-se com júbilo das profundas ansiedades longamente reprimidas. Após confortar-lhe a alma ulcerada, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto em organização. Regressaria à terra, recomeçaria suas tarefas inacabadas do processo de redenção, que lhe dizia respeito. Emilinha ouviu, inquieta, e considerou. Mamãe, a senhora me aceitaria de novo ao seu lado? Como não, minha filha, replicou a entidade amorosa. Se permitir o Senhor, reconstituiremos o nosso velho lar, voltando à paisagem de outros tempos. Prometo compreendê-la, acrescentou a filha em pranto. Rogaremos essa bênção, falou a genitora, beijando-a carinhosa. Nesse instante, fez-se visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento reedificador. Cumprimentou a Dona Matilde atenciosamente, enquanto Emilinha se lhe rojava aos pés, rogando comovida. Emissário de Jesus, que me conheceis os padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à terra em companhia de minha mãe. Regressará ela aos círculos da carne, e se concordardes, podereis segui-la, prontificando-me a permanecer em serviço até que ela me possa receber novamente nos braços. Pelo amor de Deus, permita a minha volta. A sábia entidade contemplou-a fraternalmente e falou: No momento, minha irmã, não lhe será possível retirar-se daqui. Ainda precisará desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si mesma. Seus atuais veículos de manifestação não lhe permitem por enquanto a vida em zona menos pesada que essa. No entanto, mais tarde poderá voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha, que não cabia em si de contente, elevou a mão ao céu e exclamou: Graças a Deus! O diretor espiritual, contudo, retomou a palavra e terminou: Não poderá, todavia, voltar à situação de parentesco, que já passou, e não tem título de serviço prestado que autorize agora o regresso como filha de Matilde, mas retornará você ao mundo como criada humilde da sua residência, para que, na verdadeira condição de obediência, aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu.